Oi, gente, voltei. Próxima etapa. No último a gente parou falando referente ao curso, né, que a gente fez de um dia, falando e tirando dúvidas. E nesse eu vou falar sobre o próximo processo, que foi a entrevista com a psicóloga e com a assistente social. Eu recebi a ligação, né, da assistente social. Eu não vou lembrar exatamente que mês que foi, mas foi marcado para o dia 21 de março essa entrevista, onde a gente ia falar, né, com a assistente social e com a psicóloga do fórum. A gente não sabia muito como funcionava, então antes de ir pro curso, gente, eu não sei vocês, mas quando falam de psicóloga e assistente social, a gente já fica meio apreensivo, né? Porque assim, na verdade era um dia que ia ser muito decisivo. Ia ser, por exemplo, ia ser o dia que ou a gente continuava no processo ou a gente ia ter que voltar para trás. Por quê? Elas iam avaliar a nossa vida, a gente ia contar para elas tudo sobre a nossa vida. Elas iam escrever um documento aprovando ou não a gente para adoção, ou seja, elas iam colocar se a gente estava apto ou não para adoção. E o que pode acontecer de não estar? A gente não está passando por um momento bom, ou se a gente tivesse com um psicológico abalado, alguma coisa do tipo. E elas, com certeza, numa conversa já conseguem identificar isso. Então, eu e ele ficamos muito nervosos antes de ir, mas muito mesmo, até chegar o dia, e no dia mesmo a gente ficou muito nervoso. Aí chegou lá, assim, antes de ir a gente achou que iam ser 2 entrevistas. Primeiro a gente ia falar com a psicóloga e num outro dia a gente ia falar com a assistente social, porque cada uma ia entrar a fundo num assunto da vida, né, vamos dizer assim. Mas não, as 2 estavam sentadas na nossa frente, foi muito tenso, sabe? Só que depois que começou essa entrevista, como que foi? Eu comecei primeiro falando sobre a minha vida, então eu tinha que meio que contar, que do mesmo jeito que eu tô contando pra vocês, eu tinha que contar pra elas sobre a minha trajetória de vida. Quando eu morava com os meus pais, qual que era meu relacionamento com eles, meus empregos, quando que eu saí de casa, quando que eu fui morar com ele, nosso casamento, como que foi, faculdade, sabe? Eu tinha que contar mesmo, num bate-papo super tranquilo, gente. A gente ficou nervoso à toa, porque foi muito tranquilo. Parece até que a gente se conhecia há tempos e tava ali num barzinho contando a nossa vida. Foi muito tranquilo mesmo. E aí, depois que eu falei, ele também falou. Aí ele contou desde o início da vida dele, os pais dele, quando ele saiu de casa. Aí depois que a gente conseguiu a nossa casa, então a gente teve que explicar tudo isso, né? Quando que a gente tomou a decisão de ter filho, que foi o primeiro vídeo que eu falei pra vocês. Depois, como que a gente chegou até a opção da adoção, por quê. Então a gente tinha que explicar para elas tudo isso. E tudo que a gente falava, elas anotavam no papelzinho delas lá, que depois elas iam sentar as 2 juntas, né, e iam entrar num consenso as 2. Da entrevista, depois que foi falado e foi explicado, que a gente tinha que decidir. Por esse motivo também era um dos dias mais importantes. Recebeu uma lista, dia do curso, onde a gente tinha que especificar como que seria a nossa criança, o nosso filho. A idade, o gênero, a nacionalidade, se a gente ia aceitar com doença, com maus tratos. Gente, é uma lista enorme. Então, naquele dia, na frente das 2, a gente também tinha que decidir isso. Porque, provavelmente, assim, elas também iam analisar aquela lista que a gente escreveu, se tinha a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com a nossa realidade. Então, a gente já tinha que deixar isso certo. E aí, foi assim, foi um pouco difícil a gente chegar nessa realidade que a gente chegou, de escolher o filho. Porque a gente não tinha muita noção, gente. Nós não somos pais. Como que a gente ia saber que idade escolher, que idade que era melhor, sabe? Então, como foi? A gente escolheu a idade. Eu não vou ficar especificando certinho o que a gente falou, porque também era muita coisa. Eu só vou falar assim, ó, que a idade a gente escolheu de 0 a 4 anos, nacionalidade brasileira. Aí os estados, a gente pegou todos do estado de São Paulo, porque se caso surgir uma criança de algum outro estado, pode ser até que eles liguem pra gente. Só que o que acontece? A gente tem que ir até lá buscar a criança. Se precisar ficar um tempo na cidade, pagar advogado, alguma coisa assim,
E é uma coisa que não tá dentro da nossa realidade, até porque a gente trabalha e são muitos gastos, então não daria para fazer isso. Então a gente pensou bem e colocou só no estado de São Paulo. Aí chegou na parte das doenças também que a gente tinha que colocar. Por exemplo, se a criança sofreu maus tratos, se foi violentada, tinha tudo isso pra gente colocar. Só que assim, tem alguns quesitos, desses quesitos, que não tinha como a gente não colocar, porque a maioria das crianças que são entregadas para o acolhimento, né, são recolhidas das famílias, passaram por algum tipo de dificuldade, né, porque senão elas não seriam retiradas dos pais. Principalmente pais drogados, esse tipo de coisa. Então não tinha como a gente não colocar. E aí mas foi muito, sabe, muito tranquilo assim na questão de que elas explicaram item por item. Porque a gente, o certo era a gente já ter levado essa lista, essa ficha explicadinha, já assinalada. Só que muita coisa a gente tinha dúvida, porque é uma coisa que a gente não vê naturalmente, né? Então, mas elas foram muito atenciosas, explicaram item por item e a gente finalizou a lista e deixou já certinho o perfil da criança que a gente queria. Depois dessa entrevista, estava apreensivo, né, porque seria tudo ou nada, a gente ia passar para a próxima fase ou não, para o próximo processo. Qual seria esse próximo processo? Nós íamos receber em casa um oficial de justiça com uma notificação informando se nós estávamos aptos ou não para adoção. Se ele não viesse ou se a gente não recebesse nada em casa, a gente não estava apto. Aí teria que entrar em contato novamente com o fórum para verificar o que aconteceu. Então, gente, foi assim, sabe? Mais uma etapa que a gente terminava, que era a entrevista, e que a gente ficava muito apreensivo para a próxima. Ou seja, a qualquer momento a gente achava que o oficial de justiça ia bater no portão, ia falar alguma coisa, ia entregar o papel, ia levar pra gente assinar. Então, assim, cada passo foi, nossa, complicado. A gente ficava muito apreensivo. Mas então é isso. Aí o que acontece? Agora eu vou fazer então um próximo vídeo falando pra vocês se deu certo, se a gente recebeu esse oficial, se não recebeu, se até hoje a gente está esperando ou se já deu certo. Não esqueçam de clicar no joinha no vídeo pra mim saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e para ajudar na divulgação do canal. Não esqueçam de compartilhar para os seus amigos, para as pessoas que podem estar passando por isso. E deixam um comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam. Tem alguma parte do vídeo que eu falei alguma coisa que ficou confuso, que eu preciso explicar. Não esqueçam, vamos interagir. Falem comigo o que vocês estão achando, tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Obrigada, gente, pela atenção. Tchau!